Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudações fraternas a você que nos acompanha aí de casa no nosso Estudando o Livro dos Espíritos. Seja muito bem-vindo. A nossa saudação também à querida Cris Drux, com quem nós dividimos aqui a responsabilidade dessa atividade, e as nossas intérpretes para Libras, André Beatriz e Ariane Rabelo. Nós temos hoje como convidados Jorge Figueiredo, que é evangelizador da juventude na Escola do Coração da Federação Espírita de Rondônia e palestrante espírita. E também contamos com a presença de Lúcia Ericeira, que já esteve conosco, coordenadora da área de estudo do Espiritismo, lá no Estado, e da Federação Espírita do Maranhão, palestrante espírita também. Agradecemos aos nossos parceiros de transmissão e, Cris, é contigo. Maravilha, é sempre um prazer renovado estar aqui com vocês. Hoje, meus amigos, nós seguiremos com o estudo do capítulo 6º da Vida Espírita com o tema Comemoração dos Mortos, Funerais, das perguntas 320 a 329. Essas questões suscitam sempre muitas dúvidas, né? E a gente vai tentar, né, Carlos, acolher a todos. Mas começamos com o Jorge hoje, na questão 320. Jorge, sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na Terra? Bom, primeiro, boa noite. Boa noite para a Cris, para o Carlos, para a Lúcia, para os nossos intérpretes de Libras e para todos aqueles que nos assistem hoje. Bom, a resposta dos espíritos diz assim: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Eu costumo dizer, Cris, que as respostas do Livro dos Espíritos, elas são muito mais do que apenas racionalidade ou um caminho através da razão. E essa resposta é um desses exemplos, que é quando os espíritos falam que muito mais do que podeis suportar, é porque é algo muito mais profundo, é algo muito mais intenso, é algo além da razão, é algo que nos une à sensibilidade. E por isso que eu digo que as respostas do Livro dos Espíritos, elas são altamente consoladoras, assim como o Espiritismo. E essa resposta dos Espíritos, ela vem para dizer para a gente que nós precisamos colocar em prática os mandamentos que Deus nos deixou. Entre eles, e talvez o principal, a lei do amor. E através do pensamento, a gente consegue fazer essa conexão com aqueles que partiram antes de nós, mas que deixaram saudades dos nossos corações. E que precisam, da mesma forma que nós, até certo momento, ser alimentados por esse amor que irradia dos nossos corações e que vai chegar até eles. Então, essa resposta, ela serve para demonstrar para aqueles nossos entes queridos que já estão avançados na compreensão da lei de Deus, que nós estamos aqui ainda amorosamente pensando neles. E para aqueles outros que ainda não estão no estágio tão avançado de compreensão, serve como um copo d'água no deserto, como um abraço, como aquele prossiga, amigo. Você não está só. Não só por mim, mas porque o Cristo também está com você. Então, acho que essas respostas, principalmente quando a gente fala desse tema, a gente tem que encarar elas que elas são altamente confortadoras e consoladoras. É isso. Muito bom, Jorge. Aqui nós temos uma pergunta, Lúcia, que se desdobra em A e B, que é a 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? E aí vai ainda. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos? E continua.
Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto às suas sepulturas? Kardec insiste, né? E sob que forma eles comparecem ali, né, no cemitério? Tá fechado o microfone, Lúcia. Boa noite a todos. Manifestar aqui minha profunda alegria em participar do que eu considero um verdadeiro banquete espiritual, onde nós buscamos na fonte de uma filosofia tão plena, tão profunda, as motivações que precisamos para prosseguir buscando o verdadeiro significado da vida. E buscar esses ensinamentos na fonte é maravilhoso. Que bom que estamos estudando o Livro dos Espíritos, que lança essa pedra fundamental no surgimento da doutrina espírita. E aproveitando aí o viés que tão bem nos colocou o amigo, o companheiro Jorge, sobre esse aspecto eminentemente consolador que a doutrina tem, eu gostaria de, antes de irmos para as questões, lembrar sempre o propósito de estudarmos a doutrina espírita. Allan Kardec sempre nos concita a estudar, nos mostra como estudar, e nesse momento é preciso que tenhamos sempre em mente o para que estudar. Então, a gente verifica que toda a ciência, a filosofia espírita que nós precisamos conhecer, ela apresenta consequências morais. E sempre que nós buscarmos uma questão, uma resposta, temos que ter em mente a sua aplicação em nossas vidas e principalmente os nossos propósitos de crescermos, de nos transformarmos moralmente. E hoje nós estamos estudando um assunto extremamente importante e de uma aplicação prática muito grande, né? E ele está inserido exatamente na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a maior parte desse livro, que trata exatamente do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, e nós vamos ver todas essas relações. Então, foi nos colocado, e sempre lembrando da metodologia de Allan Kardec, que ele parte do simples para o complexo, do geral para o específico. E nós estamos estudando o tema que trata exatamente dos funerais, né? Celebração dos mortos e funerais. E na questão anterior, ele pergunta sobre a lembrança, se a lembrança que nós temos dos espíritos, se eles se sensibilizam com essa lembrança. E eles respondem categoricamente que sim, muito mais do que nós poderíamos supor. E essa questão ela vai ser dada sequência para entrar no tema que verdadeiramente estamos estudando, que são os funerais. E a questão do dia da comemoração dos mortos. Será que para os espíritos esse dia é mais solene do que os outros dias? Vejamos que antes estávamos nos atendo à lembrança, né? Estávamos nos atendo ao pensamento. E aqui os espíritos vão nos responder que nesse dia de comemoração, né, onde várias pessoas se prestam aí às necrópolis, aos cemitérios, né, para orar sobre os túmulos daqueles que se foram, que partiram, que nesse dia os pensamentos daqueles que se encontram nesse local, nesse dia, atraem os espíritos. Mas eles vão responder categoricamente que os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhe dirigem seus pensamentos. Vejamos o pensamento como foco da atração e da ação. Mas não é o dia especial, porque o que faz o dia especial são os pensamentos, e não o dia ser especial pela convenção que se estabeleceu de ser o Dia dos Mortos. E nós nos lembramos de uma frase de Jesus que ressoa, ecoa em nossos ouvidos quando se falava da convenção do dia de sábado ser dedicada ao Senhor. E Jesus disse categoricamente que não foi o sábado que foi criado para o homem, que não foi o homem que foi criado para o sábado, e sim o sábado criado para o homem.
Então, nós começamos a perceber que o que tornam as datas especiais não são as convenções, mas são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E Kardec insiste no desdobramento, né? Porque ele realmente quer chegar à questão do dia dos finados. Mas e o dia dos finados? Seria um dia especial para esses espíritos? E ele esclarece, os espíritos superiores nos esclarece que nesse dia o maior número de espíritos estão ali, o maior número de pessoas, né, estão ali reunidos nas necrópolis, né? Então, os pensamentos das pessoas vão ter essa capacidade de estabelecer essa ligação, estabelecer essa evocação, esse chamamento. Então, eles nos informam, nos alertam que cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não atendendo a uma multidão indiferente. E nós lembramos aqui de um conceito filosófico muito importante do que é o pensamento. Inclusive, esse conceito também é utilizado na filosofia espírita, que pensamento é tudo que povoa o nosso campo mental. Então, sentimentos são pensamentos, emoções são pensamentos. Então, a gente vê essa característica mais geral e como esse pensamento adquire uma força muito grande. E desdobrando ainda, Kardec vai, para nos dar maiores condições de entendimento, perguntar, olha, já que os espíritos comparecem às necrópolis, e nós sabemos que eles são atraídos pelos pensamentos, que aí a gente já vê que é uma gama de sentimentos, emoções, a própria oração é um pensamento, tudo que é criado no campo mental se constitui pensamento. E aí ele pergunta, mas e aí, como eles vão comparecer? Sob que forma? E os espíritos respondem da forma que eles tinham quando encarnados, ou seja, da forma da sua última encarnação, e que nós sabemos que nós temos vários processos de vidas e que assumimos diversos corpos distintos, mas geralmente por uma questão mental, de ser plasmado no perispírito, o que o espírito tem em mente, a memória que ele tenha da última encarnação, ele vai se apresentar tal qual se encontrava na última encarnação, inclusive para ser reconhecido por aqueles que o chamam através do pensamento. Então, eu acho que é esse o nosso encadeamento de raciocínio sobre essa questão do Dia dos Mortos, né? E sobre a importância que teria esse dia para os espíritos. Perfeito, Lúcia. Próxima questão aqui para o Jorge. E os esquecidos, Jorge, na questão 322, Kardec vai tratar deles, cujos túmulos ninguém vai visitar. Também lá, não obstante, comparecem, sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Então, a resposta dos espíritos é que lhes importa a terra, só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito que tem para si o universo inteiro. Eu costumo relacionar essa resposta dos espíritos com a passagem do capítulo do Evangelho de João, capítulo 14, quando Cristo fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos um lugar. Ele está dizendo que a partir do momento que essa pessoa, por algum fato, por alguma ocorrência da vida material, mas ninguém tem esse pensamento, como a Lúcia falou, clicada nele, ele agora tem outras moradas, ele tem outros critérios para que ele possa se ligar e evoluir através do amor, da compreensão de algumas situações. Muitas vezes, nós vamos até debater isso aqui ainda hoje, temos aí uma sala cheia de pessoas e nenhuma delas está com o pensamento voltado para aquele que se foi. Então, não importa o volume, o que importa é a qualidade do pensamento. Se hoje nós podemos pegar o telefone e ligar para alguém que está distante e matar essa saudade, nós podemos pegar o coração através do pensamento e da oração e nos ligarmos a ele.
Mas o importante dessa questão é lembrar que para o Cristo não há ninguém esquecido. Existem outras moradas na casa do Pai e ele será acolhido lá. Muito bom, Jorge. Antes da próxima pergunta à Lúcia, eu vou só esclarecer o Ricardo Mendes, que ele disse que ele entendeu a resposta da questão 320, mas lá no finalzinho ele ficou com a dúvida: se são infelizes, esta lembrança para eles é um alívio. É que quando o indivíduo tem a lembrança dos familiares, seres queridos, é um alívio para ele, especialmente se ele está infeliz no mundo espiritual. Ele vai saber que é querido, que é recordado, que há quem ore por ele, quem se interesse por ele. É nesse sentido, viu, Ricardo? Agora, Lúcia, 323. Tanto quanto seja possível, Lúcia, objetividade. Hoje nós temos muita pergunta. Tá, pode deixar. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Ok, agora Kardec nos leva a fazer uma comparação sobre o que é mais importante ou qual seria o efeito. Se você vai visitar o túmulo, é mais importante do que você fazer uma prece em casa ou vice-versa, né? Então, por um desencarnado. E a resposta é a seguinte: vamos ler a resposta para podermos compreendê-la em mais profundidade. Aquele que visita um túmulo pode manifestar por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior desse pensamento. Já vos disse que a prece é que santifica o ato da rememoração. Não importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Então, mais uma vez, os espíritos nos alertam que o importante é o pensamento. E quando ele faz esse paralelo, ele já nos diz que essa visita ao túmulo, ela manifesta que a pessoa pensa no espírito ausente. Então, a visita passa a ser uma representação exterior do pensamento. Mas o que santifica verdadeiramente a lembrança é a prece que vai santificar essa lembrança, essa rememoração. Então, não importa o lugar, desde que seja feita com o coração, ou seja, desde que seja sincero. Então, se uma pessoa não pode se deslocar ao cemitério no Dia dos Mortos, ela ficará com aquela dor de consciência, eu não estou podendo prestar homenagem. Aí os espíritos esclarecem, não importa o local. O importante é a prece que santifica esse pensamento. É a prece que santifica essa lembrança. E o importante é que nós sejamos sinceros em nossas manifestações e que o nosso pensamento efetivamente seja de amor, para que a conexão se estabeleça e nós possamos levar verdadeiramente essa alegria que os nossos entes queridos precisam experimentar quando estão em um outro plano, em uma outra dimensão, e precisam estar conectados, e o amor, esse amor que se estabelece através do pensamento, é a maior força de agregação, é a maior força de união. Muito bom. Seguindo aqui com você, Jorge, por gentileza, esclarece para a gente. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos, os mausoléus, né? Assistem à inauguração desses objetos e experimentam algum prazer nisso? Bom, Cris, os espíritos nos dizem que muitos comparecem a tais solenidades quando podem, porém, menos os sensibilizam a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. É mais ou menos como o Cristo falou aos seus discípulos: ide a todo mundo e pregai o evangelho. Mas aonde não fores bem recebido, vá. E aonde for bem recebido, fique. Porque o importante é o conteúdo da sua mensagem. Nós estamos hoje aqui conversando sobre as ideias de um homem que conseguiu codificar as mensagens dos espíritos há mais de 160 anos. E não temos necessidade de aumentar ou botar estátuas, monumentos para eles. Agora, o que vale, principalmente nesse caso, é a intenção com que se levantam essas estátuas. Se tem a intenção de se mostrar orgulho,
vaidade, até mesmo poder, quando se coloca estátuas, então estamos equivocados. O que se vale, na verdade, é o sentimento puro de amor que nos liga ao Pai e nos liga aos nossos entes queridos que se foram. Então, eu costumo dizer que o amor, em qualquer faixa, ele é correspondido. Ele não precisa de monumentos. Ele precisa de prece, oração e pensamento positivo. Carlos, deixa eu só fazer uma parte aqui. Quero aproveitar um comentário da Angélica, porque aí a gente já responde a ela. Ela começa de uma forma enfática, é ótimo isso que ela está acompanhando. Então, ela coloca assim: em resumo, amigos, devemos frequentar. Aqui, olha, em resumo, devemos frequentar os cemitérios ou não? Basta nos ligarmos aos nossos entes queridos com amor e carinho? Quer dizer, tanto a Fátima nos falou isso, como também você, né, Jorge? Então, isso é muito importante que a gente comente aqui, porque nós espíritos, através da razão que a gente acaba pegando com o estudo das matérias que Kardec nos trouxe dos livros, a gente muitas vezes acaba perdendo um pouco a sensibilidade. Foi aquilo que eu falei. As respostas dos livros dos espíritos caminham pela razão, mas ele não pode deixar endurecer os nossos corações. Tem pessoas, Angélica, né, que precisam ainda irem aos cemitérios e fazerem as suas orações, prestar as suas homenagens lá, não há nada de errado. E nós espíritas precisamos entender isso e muitas vezes até compartilhar dessa ideia com algumas pessoas ao nosso redor para que a gente possa acolher. O espiritismo é consolador e a gente não pode, com uma fala qualquer, falar: você está errado em fazer isso, fique em casa. Não. Se você se sente bem indo lá, se isso lhe aproxima do ente querido, vá, porque o que vale é a intenção também. Muito bom, Jorge, excelente mesmo. Nós temos a pergunta 325, Luci, já a Selva Braseiro, antes de começar, tinha deixado uma pergunta relacionada com essa questão também. A pergunta de Kardec, ela se desdobra, né? Qual a origem do desejo de certas pessoas, que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que noutro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Aí a Lúcia colocou, a Selva Braseiro colocou: um ser querido pediu para ser enterrado numa necrópole rural e seu corpo voltasse a formar parte da natureza. Nós urbanos, para nós urbanos isso não é possível, não é? Por causa do cimento. Isso também é um atraso moral? Então, vamos ver, porque Allan Kardec já vai, ou os espíritos, em resposta a Allan Kardec, já vai responder isso aí de forma muito clara, né? Porque, inclusive, na pergunta, Allan Kardec já nos dá certos indícios conclusivos, porque é uma pergunta muito interessante e que reflete fatos que acontecem realmente. Nós verificamos, várias pessoas já começam a manifestar seu desejo: eu quero ser enterrado em tal lugar, eu quero ser enterrado em tal cemitério, eu quero ser cremado e tudo mais. Então, a pergunta quer saber qual é a origem desses desejos. Será que é porque eles querem ir, depois de mortos, se deslocarem a determinados locais? E aí ele ainda deixa um indício. Será que a importância dada a esses fatos, a essas coisas, não se constitui um indício de inferioridade do espírito? Aí os espíritos nos respondem que realmente existe a questão da afeição particular do espírito por determinados lugares, mas isso é um indício de inferioridade moral. A gente já começa a ver que, para os espíritos mais esclarecidos, não existem esses apegos. E os espíritos continuam: que importa este ou aquele pedaço de terra a um espírito elevado? Então, você vê dois parâmetros de preferência. O espírito que ainda está naquela ordem de espíritos imperfeitos, ele ainda tem aquele apego com a matéria. Ele ainda sofre uma influência, um domínio da matéria muito grande, que faz com que ele se apegue, e todo apego, ele gera sofrimento. E ele continua: o espírito elevado, ele não tem esse apego,
Não sabe ele que a sua alma se reunirá às dos que lhes são caros, embora fiquem separados aos seus respectivos ossos. Ou seja, não importa onde os despojos estão enterrados, onde quer que estejam, a reunião dos que se amam se estabelece em espírito. Então, o local para os espíritos não deveria ter tanta influência, ou seja, para o espírito elevado, isso é irrelevante. Mas para o espírito apegado à matéria, sim, ele se apega, ele manifesta esse desejo que caracteriza uma inferioridade moral. E aí tem uma outra questão muito importante que vai complementar essa. Nós devemos ou não ir ao cemitério? A nossa manifestação exterior de fé, que é quando ele desdobra a questão. Então, será que nós devemos considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Olha que agora o referencial muda. E para nós encarnados, esse nosso desejo de, às vezes, a gente querer enterrar todos os nossos entes amigos queridos no mesmo local, isso será que é fútil? Isso aí será que não tem utilidade? E os espíritos respondem, não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, olhe bem outro referencial, para os espíritos não tem importância, mas essa reunião é útil para nós homens, para que nós tenhamos maiores condições de despertar sentimentos. Nós, às vezes, precisamos da forma para nos sensibilizar. Por isso é que, às vezes, você se deslocando, você tendo uma imagem, tem certas pessoas que precisam disso. E essa manifestação de fé, ela deve ser respeitada, né? Essa questão de profissão de fé, como que nos ensinava Allan Kardec, ela deve ser respeitada. O espiritismo não se envolve nesse tipo de manifestação. Ele esclarece, cabendo a nós buscarmos os meios que se tornem mais fáceis a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com o espiritual. Lúcia, é muito bom. Isso. A Lúcia respondeu do Jorge, faz uma do chat para ele. Pois é, a frequência dessa indagação está bastante intensa aqui, viu, Jorge? É uma pergunta que não quer calar. Todo mundo perguntando sobre cremação. Isso. Então, meu amigo, como a doutrina espírita considera a cremação, por exemplo, é uma pergunta da Ana Lúcia Brolio. Olha, Ana, essa é uma dúvida não só sua, mas como a própria Cris falou, de muitas pessoas, e digo para você ainda, Ana, de muitos espíritas também, né? Todos nós temos, nesse momento da passagem, da morte, do desencarne, o entendimento de que o corpo ainda mantém laços firmes, fortes com o espírito. É verdade? É possível? Sim. Então, nós temos, por exemplo, quando me passa essa ideia, me passa muito o livro Voltei, onde o irmão Jacó conta que, apesar de ser um grande ativista do movimento espírita, de ter ocupado grandes posições no movimento espírita, ele acreditava que o seu desenlace do corpo material ocorresse com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade, e isso não ocorre. Tanto é que ele comparece as suas... a ver o seu féretro, ver o seu corpo ali, e se surpreende com aquilo. Então, esse é um movimento em que a família, em que aqueles que amam e que querem manter e permanecer os laços de amor, devem decidir. A espiritualidade, como sempre, respeitará todos os motivos que levaram a essa decisão, e tenha certeza, o espírito do ente querido estará muito, muito bem acolhido, muito bem preparado, e estará de uma maneira muito envolta do amor, e fique certa, não sofrerá dor, não passará por esse momento que passa muito na cabeça de todos, porque a espiritualidade que acompanha Jesus, ele tem uma preocupação especial com isso. Porque muitas vezes, né, Cris, isso é pedido do próprio, olha, quando eu morrer, eu quero ser cremada.
Então a família está apenas respeitando um pedido daquele que se foi. Eu acho que a dúvida grande é: tem dor, sofre dor? Fiquem calmos, tranquilos, que a espiritualidade abraça de amor a todos que estão naquele momento. Não só o que está sendo cremado, o ente querido, como toda a família também, para poder compreender essa ação. Isso, e Jorge, inclusive, a Andréa Henriques, ela pergunta relacionada com isso. O procedimento do espírito, ele não pediu. E aí vem, né, a cremação. A família decidiu sem ele ter pedido. Isso poderá trazer alguma dor nesse caso? Ou isso também depende da evolução do espírito enquanto encarnado? André, você praticamente respondeu para a gente, porque dependendo de como o espírito que está desencarnando compreende a materialidade e mantém a sua relação com a materialidade e com o plano espiritual, ele realmente não vai sentir nada. Nós temos relatos que muito antes desse evento ele já está sendo amparado. Pode sim ter algum movimento nesse sentido? Sim, desde que o encarnado esteja ainda muito preso, muito agarrado ao seu despojo material, que pode ocorrer alguma coisa nesse sentido. Mas não se preocupe, repito, a espiritualidade o amparará a todos nesse momento, porque o movimento do Cristo é um movimento de amor e não da dor. Então, se ele não pediu, mas a família quis, porque em alguns momentos também, a família quer também ter perto de si os restos daquele que se foi. Então, fique tranquila que a espiritualidade está envolvendo todos de amor nesse momento e a dor não será o elemento principal, muito pelo contrário. Ótimo. Muito bom. Só um segundinho, Cris. A equipe técnica, Ângela Jucá Sancho, a pergunta está respondida, viu? Às 19h33, sobre a cremação também. E nós temos uma outra pergunta aqui que está às 19h100, do Sérgio Lima, também sobre a cremação, também está respondida pelo Jorge já, às 20h07, tá bem? Cris, você ia fazer outra pergunta aí? Pode fazer. Isso, não, eu só ia dar um encadeamento aqui ao nosso estudo, porque a gente volta já com o Jorge na questão 327, mas tem um desdobramento, né, dessa dúvida dos nossos internautas, e aí eu queria colocar essa dúvida para a Lúcia. Sim. Lúcia, o Jorge já fez uma abordagem, né, muito precisa do que acontece no tocante à cremação. E no caso de doação de órgãos, minha amiga, o que a doutrina espírita fala? Vamos lá, é muito semelhante e nós vamos primeiro recapitular um conceito que já foi estudado aqui, mas que nos fará entender com bastante propriedade essa questão do espírito continuar ou não sentindo dor ou sofrer alguma coisa após do corpo estar morto. Então, são dois processos distintos, morte e desenlace. A morte é a extinção da vida orgânica, não tem mais fluido vital, já está totalmente, o organismo já parou, já entrou em falência de funcionamento. E o desenlace é exatamente a separação do espírito com referência ao corpo. Allan Kardec nos esclarece que isso não se faz de forma simultânea. O desenlace pode começar antes da morte, terminar depois. E geralmente é o que acontece. Então, essa sensação de dor, havendo a morte orgânica, o que vai proporcionar dor é o estado de ligação desse espírito ao corpo, que é exatamente o que causa perturbação. Ele ficar preso ao corpo, não conseguir se desenlaçar e continuar ali sofrendo as dores e as repercussões. Então, a doação de órgãos é uma iniciativa extraordinária, amorosa, que por si só já facilita esse processo de desprendimento, porque a dor ela é decorrente do apego que o espírito tem à matéria. E quanto maior o apego, maior a dificuldade dele se desvencilhar. Então, no momento em que nós começamos a exercitar essa grande lição de desapego, de desprendimento, e até mesmo já propondo essa grande obra, esse grande ato de caridade, que é permitir que, através de nós, outras pessoas possam continuar a sua trajetória na vida.
isso já vai nos ajudar nesse desprendimento. Porque às vezes a gente pensa que a morte é o que culmina com a cessação dos princípios vitais. E basta começarmos a viver para começarmos a morrer, para deixarmos um passivo da vida para trás. E a morte é a culminância desse processo. Quando a ampulheta do tempo vira e a primeira areia cai, já é a nossa contribuição para esse processo. E nós precisamos aprender a nos desprender. Então, eu diria que a proposta de doar órgãos é uma proposta de extrema nobreza e que vai nos auxiliar nesse exercício de desprendimento, sem contar no auxílio espiritual, que com certeza estaremos angariando para esse momento tão difícil e tão importante de nossas vidas, que é o desenlace, que é a separação que precisa ser estabelecida entre nós, espíritos imortais, e aquela vestimenta que nos serviu de roupa durante a nossa trajetória. Então, o Espiritismo, ele fortemente recomenda que comecemos a aderir a esse propósito nobre de podermos contribuir para que a vida continue e doando o que não mais nos serve, para que outros possam ter essa bênção da vida. E, Lúcia, 326. Já está mais ou menos encaminhada a resposta disso, mas comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que eles prestem aos despojos mortais? Aí, vamos lá, o que nos respondem os espíritos, né? Então, quer saber se essas honras, né, que são prestadas com referência aos nossos despojos, se comovem. Ele diz assim: quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Isso. Porém, ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos deste mundo. Então, nós vamos ver que também essa questão da comoção, da sensibilização do espírito com referência às honras que lhes são prestadas, depende também do seu grau evolutivo, do seu apego à matéria. Então, quando ele já está desapegado da matéria, que é a causa principal dos nossos sofrimentos, isso nós já não interessa ao espírito, ele já não está mais ligado a essas vaidades, ele acha que isso já está no nível de futilidades, essas honrarias, aí bem entendido, quando se fala em honra, aos despojos mortais, porque uma coisa é você prestar sua homenagem para o espírito, para aquele ser imortal. Outra coisa é a valorização dos despojos, do corpo ali que já está na sepultura. Então, essa valorização vai depender do nível evolutivo do espírito. Para os espíritos evoluídos, isso já não tem tanta importância, mas ele nos lembra que o apego dos espíritos à matéria fazem com que eles ainda se importem com essas honrarias ou até se aborreçam com qualquer tipo de expectativa não cumprida com referência a essas lembranças e tudo mais. Muito bom. Jorge, agora, próxima questão para você, meu amigo. O espírito assiste ao seu enterro? Questão 327. Então, Cris, os espíritos nos dizem que frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. É a situação que a gente tem daquela concentração com a materialidade ou com a fluidez do espiritual. Quanto mais materialistas estivermos naquele momento, mais sentiremos ainda todo o processo que nós vamos passar, como a Lúcia disse, do desenlace, e aquilo vai sentir ainda mais a sua presença ali. Quando eu disse do livro do irmão
Voltaire, do irmão Jacó, ele diz assim que ele não, naquele momento ele não soube ser doce o suficiente na extensão das necessidades para aquele momento, porque ele acreditou que pudesse ser mais fácil aquele momento, uma vez que ele estava presente. Então, quando a gente perde o leme do barco material, Cris, a gente tem que deixar aquilo fluir na mão da espiritualidade, que vai nos levar pelo caminho do amor, porque nós não temos condições de, naquele momento, exercermos nenhum tipo de influência nesse processo mais. Aquilo já está entregue aos trabalhadores do Cristo, que vão fazer com que todo o processo corra na naturalidade da lei de Deus. E Jorge, tem um desdobramento nessa pergunta, 327. Lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu enterro? Então, Carlos, mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Foi algo que eu já falei antes aqui. Não adianta a gente ter a sala cheia de presenças naquela reunião se os pensamentos não estão em comunhão com Cristo. Quando nós fazemos as nossas preces, as nossas orações no centro espírita, ou em algum momento de uma reunião familiar também, se todos nós não estivermos com os nossos pensamentos voltados para o bem, para o Cristo, muito se perde, muito tumulto se cria naquele. E aquele que está ainda muito preso à materialidade pode sentir essas questões, ainda tocar-lhe de alguma maneira o seu perispírito e trazer para ele alguma sensação que naquele momento não seja a melhor. Então, o que se opera nessa desencarnação naquele momento? Quais são as forças que atuam naquele grande momento? Elas podem ser influenciadas por as pessoas que estão ao redor, mas que não se mantêm em silêncio, não se mantêm em oração. É muito importante, porque isso é um movimento social também, né? Temos que comparecer aos momentos de despedida de entes queridos, de nossos amigos. Então, como se comportar naquele momento? No silêncio, na oração, sem brincadeira, mantendo uma postura de respeito com aquele que está seguindo o seu caminho e com a família que fica aqui com o sentimento de saudade que aperta o coração. Lúcia, o espírito que acaba de desencarnar, ele assiste à reunião de seus herdeiros, à leitura do testamento? Como é que funciona isso? Boa, né, Cris? Então, inclusive, muito parecida com a questão do espírito estar presente aos seus funerais. São informações muito pertinentes e com muito fundo de ensinamento para as nossas vidas e para o nosso comportamento, né, com referência a esses aspectos da vida. Então, nós primeiro aprendemos que os espíritos, frequentemente, eles estão presentes em seus funerais. E agora a questão 328 quer saber se no momento das reuniões, né, para partilha de bens, em que os herdeiros vão estar reunidos, se os espíritos estariam presentes. E olha só o que nos é revelado e como nós devemos aplicar esse conhecimento que nos chega. Os espíritos respondem, quase sempre. Olhe só o advérbio, né? Quase sempre. Então, nós vamos começar a compreender que é com grande frequência que esses espíritos estão presentes nesses momentos, no momento da divisão dos bens. Mas por que seria? Para quê, né? E aí nós vamos aprender. Eles nos dizem para seu ensinamento e castigo dos culpados. Lembrando sempre que essa palavra culpado, quando usada, ele não tem a conotação do castigo, a palavra castigo, mas sim de cumprimento da lei de Deus, que é eminentemente educativa, ela não é punitiva. Então, nós temos que ter esse cuidado quando nós lermos, sempre que tiver nas obras fundamentais do Espiritismo a palavra castigo, nós temos que entender como a aplicação da lei divina, que tem um propósito educativo em nossas vidas. Então, eu disse assim, é para ensinamento e para, quando a gente vê
a questão das nossas culpas, dos nossos equívocos, dos nossos erros que precisam ser retificados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o Espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Então, aí nós vamos verificar que é um chamamento para o nosso procedimento com relação à educação dos nossos filhos, aos nossos filhos, os valores que nós estamos estabelecendo, qual o foco de nossas atenções, que tipo de sentimento eu estabeleci para me ligar aos seres que convivem comigo? Será que o foco foi a construção de bens materiais sem nenhum outro objetivo na vida? E nós nos lembramos de uma passagem do Evangelho muito significativa, que cala os nossos corações, que fala daquele homem que passou a vida inteira trabalhando, porque ele queria juntar muitos grãos e chegou uma fase da vida que ele tinha tanto para acumular que faltava espaço para que ele pudesse reter aqueles bens. Ele manda construir celeiros e dizer à sua alma: alma, descansa, goza, porque agora tu não precisa de mais nada. E o Evangelho nos relata, coitado, logo lhe virão buscar a alma. E o que ele fará com tantos bens que amealhou, que acumulou? Então, isso, como nos dizem os Espíritos, a resposta dada a essa questão é uma grande lição, para que possamos pensar acerca dos verdadeiros propósitos de nossas vidas. Qual a bagagem que queremos levar para o outro lado? Onde é que está o nosso tesouro? E Jesus nos disse que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Muito bem. Edna do Socorro Matos Carneiro, às 19h32, perguntou, e a Lúcia acabou de responder. A pergunta é relacionada com: para o espírito, a partilha dos bens é um ato que o desagrada? Ficou claro que depende da condição do espírito. Para os agarrados aos bens, ele vai sofrer. Para aquele que é desprendido, que já não tem tanto interesse material, ele não vai sofrer nada do que acontece, não é? Porque está desinteressado. E Jorge, 329, o instintivo respeito que, em todos os tempos e entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? A resposta dos espíritos nos diz que é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria a esse respeito. Carlos, eu vinculo muito a resposta dessa questão a 621, quando pergunta onde está escrito a lei divina, na consciência. Porque é essa lei divina que pulsa dentro de nós como uma intuição, que gera em nós situações em que nós queremos saber de onde viemos, quem somos, para onde vamos, porque a lei de Deus, ela pulsa nos buscando, nos sinalizando, mostrando o caminho interno, porque morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. E essa busca interior desse pulsar nos leva a essa intuição natural de que existe algo além desse momento do desencarne, do evento da morte, que tanto toca o coração daqueles que ficam, como daqueles que também vão, se estiverem agarrados ainda muito na materialidade das coisas. Então, é preciso que a gente entenda que essa intuição é a lei divina que pulsa dentro de nós como uma luz a nos clarear os caminhos, nos norteando os passos para que a gente possa, de alguma maneira, entender que esse evento não é o fim. Esse evento é uma passagem, é um caminho que nós estamos seguindo. Uma só vida, várias existências. E essa intuição na fé futura é que dá essa certeza para a gente.
É muito bom. Bom, nós esgotamos, né, as questões que tínhamos na previsão do estudo da noite de hoje, e agora a gente vai começar a se debruçar aqui sobre as questões do chat. Tem uma questão aqui, Lúcia, que eu queria colocar para você, que é da Thelma Regina de Barros. Ela procura fazer uma compilação do que ela ouviu até agora e pergunta o seguinte: podemos compreender que o desprendimento é total do corpo físico? Não há nenhum retorno do espírito àquele corpo e nenhum apego ao corpo? Tem três informações importantes aí na questão dela, né? Você pode comentar para a gente? Vamos lá, Lúcia? vamos ver se nós compreendemos direitinho as colocações da Thelma. Podemos compreender que o desprendimento é total do corpo físico? Isso é muito relativo. Depende muito do apego do espírito à matéria. Allan Kardec nos diz que tem espíritos que se conservam apegados ao seu corpo, às vezes por anos a fio, e alguns que, por questões de horas, se desprendem, conseguem estabelecer o desenlace de forma total. Então, esse desprendimento depende do apego do espírito à matéria e da vida que ele levou. Se uma vida muito apegada, muito voltada para a matéria, ele vai ter uma dificuldade muito grande para se desprender do corpo físico. Quanto à questão do retorno do espírito àquele corpo, extinta a morte, não, extinta a vida orgânica, estabelecida a morte orgânica, ele não tem como retornar àquele corpo. Ele, embora às vezes o corpo até esteja totalmente destruído em termos de decomposição, em se mantendo o apego, ele continua a sentir todas as repercussões daquela matéria em seu espírito. Mas não é o corpo que sente a dor. Quem sente a dor é o próprio espírito ainda apegado a esse corpo. Eu não sei se eu entendi a pergunta, se foi isso mesmo que ela quis saber. Mas aí deixando bem claro que esse apego está na relação direta do espírito do apego do espírito à matéria. Excelente, Lúcia. Muito bom. A Jeane Lima, ainda às 19h53, ela colocou uma pergunta que já está mais ou menos encaminhada, inclusive o Luciano falou a respeito desse livro. Essa perturbação a qual passa o espírito no enterro seria tipo do irmão Jacó no livro Voltei? Sim, mas também vamos recomendar outra obra para entender a outra parte. O que seria essa perturbação? A gente pode ler o livro Obreiros da Vida Eterna. Bem, ali nós temos vários relatos de desencarnação de vários tipos de espíritos em várias condições evolutivas. São 5 casos que são relatados, viu, Jeane? Fica aí a sugestão de leitura, então, de Obreiros da Vida Eterna, além do Voltei. E agora, Luciano, questão 328, tem 2 perguntas relacionadas. Uma da Márcia Jane, às 19h54, poderia esclarecer o que seria castigo dos culpados? Não entendi muito bem. Já foi até falado, a Lúcia, não é bem castigo, é uma questão, não é de entendimento aqui, mas vamos lá. E a outra pergunta também relacionada com isso, poderia explicar melhor o que quer dizer na questão 308, o castigo dos culpados? As duas estão relacionadas, olha. Bom, a Lúcia já fez um panorama geral, até tocou especificamente nesse ponto, né? É porque a gente se pega muito nas palavras e nos significados que ela tem dentro de um contexto social que a gente vive. A gente tem que lembrar que é uma obra com mais de 160 anos, traduzida do francês para o português, e que, na verdade, a ideia de culpado aqui não é aquele que fez ou cometeu alguma coisa e que está sendo culpado como aquele que vai preso pelas leis humanas, pelas leis dos homens. Não, é aquele que, de alguma maneira, ainda sente dentro de si algo que lhe liga à materialidade e lhe prende o desenvolvimento espiritual. Então, dentro dele, se gera um campo no seu perispírito que traz e que o marca de determinada maneira, fazendo com que ele sinta essa relação que não existe, mas que deixa ele nessa posição, e a palavra melhor que foi possível traduzir nesse contexto foi culpado, mas não é nada com a culpa do homem e as leis humanas que tem. É um outro significado, como a Lúcia colocou.
Um minutinho, Cris, interessante aí, não é, Jorge, que hoje em dia a gente poderia dizer mais responsável, né? O indivíduo é responsável pelo que faz e deixa de fazer, e sempre Perfeito. responde, não é, na medida da Da sua sua consciência, consequência. não é? Uhum. Ótimo. Cris. Exatamente. Aqui temos uma questão da Karine Silveira. Ela, na verdade, coloca duas questões, elas estão ligadas entre si. Ela começa assim: Lúcia, os falecidos de morte cerebral, entubados, né, e ela está fazendo referência à Covid, também assistem suas despedidas? Ou eles já estavam desprendidos dos seus corpos quando efetivamente houve ali o atestado da medicina da sua morte cerebral? E a segunda questão, que eu vou aproveitar já para colocar e exibir aqui na tela, é que ela recupera aquela informação do dia de finados, que você também comentou, e se por conta dessa muita lamentação nos cemitérios, se isso não causaria uma perturbação a esses espíritos que assistem a essas efemérides, digamos assim. As perguntas são maravilhosas, porque nos ajudam muito a desenvolver os temas, né? E tocar em assuntos que possam ter passado despercebidos ou não comentados. Então, é muito interessante essa pergunta da Karine sobre a situação das pessoas que estão em estado comatório, né? Estão em coma, e como é o caso de morte cerebral, e os entubados, às vezes, retornam do coma, né? Os de morte cerebral não retornam. Então, o que acontece? Nós verificamos que o desprendimento ele pode se iniciar antes da morte física. E o espírito fica preso ao corpo por um tênue cordão, um prolongamento daquele perispírito que se prende ao corpo orgânico. Então, nesse estado de coma, inclusive nós temos vários relatos em que o espírito é emancipado, separado do seu corpo, ele tem toda uma vivência inteligente, porque a inteligência é atributo do espírito. E muitas das vezes, quando ele retorna, excluindo, claro, o caso de morte cerebral, que já é uma morte definitiva, quando ele consegue retornar do estado comatório, ele traz lembranças, ele presencia, inclusive, todo aquele movimento em torno dele. Inclusive, são fatos cientificamente catalogados, estudados, e que corroboram com toda essa teoria que nós estamos estudando da ciência espírita, da filosofia espírita. Então, esse espírito, embora o corpo ele esteja ali em estado de coma, ele pode sim presenciar tudo, ele pode, inclusive, restaurar essa memória de fatos que ocorreram enquanto ele estava no estado de coma. E no estado de morte cerebral, e que a medicina já estabelece realmente a morte definitiva, esse desligamento, na maioria das vezes, já foi feito, e você só continua com aquela vida orgânica, já sem mais a ligação do espírito, porque a morte efetivamente se estabeleceu. Mas isso vai depender, mais uma vez, do apego do espírito à matéria. Então, essa sensação de perturbação que o espírito tem de estar ligado à matéria, ela depende da evolução do espírito. Inclusive, até recomendando para se compreender com mais propriedade esse estado, que às vezes é um estado que a gente não consegue perceber com detalhes, mas a obra fundamental do Espiritismo, ele traz vários exemplos no Céu e Inferno, Revista Espírita. Eu gostaria de recomendar aqui um caso muito interessante que está no Céu e Inferno e que a gente entende mesmo didaticamente o que é essa perturbação espiritual, que é exatamente, está na segunda parte, que trata dos espíritos sofredores, é Auguste Michel. Então, por favor, leiam, que é muito ilustrativo quanto a essa questão da perturbação espiritual. Então, é o caso, então, desse desprendimento. Eu acho que qual foi a outra questão, Cris? Falava dos funerais, né? Se o fato de, no dia de finados, muita lamentação, né? No cemitério. Tá ótimo. Então, é assim,
todo estado de sofrimento, todo estado de lamentação, de revolta, de não aceitação da dor, ela é extremamente prejudicial para quem sente e também para quem nós estamos emitindo esse pensamento. Então, o que nós temos que ter cuidado é com a dor que sentimos, como nós estamos sentindo essa dor. É um sentimento de revolta, de inconformação, de não aceitação da vontade divina. Isso é extremamente perturbador. É perturbador para nós, é perturbador para os entes que nós estamos nos despedindo. Porque sofrer é normal. Qual de nós não sentimos saudade dos nossos entes queridos? Mas as lamentações, as reclamações, a falta de submissão à vontade de Deus, isso nos prejudica profundamente e prejudica aos espíritos que nós amamos. Então, o que nós devemos fazer é compreender que todos estamos aqui de passagem, que todos nós um dia teremos que nos despedir do orbe terreno. E o que é mais importante, não existem separações. Nós nos mantemos ligados pelo pensamento e, sobretudo, pelo amor aos nossos entes, às pessoas que sempre estarão conosco, ligadas pelo pensamento e ligadas pelo amor. Ana Lúcia Pereira, 2015, colocou ainda sobre a cremação. Vou responder rapidamente. A pessoa que morreu era ateu e não acreditava em outras vidas. Como fica esse espírito? Depende muito, varia ao infinito, Ana Lúcia, porque vale do sentimento, como agora mesmo, né, as intenções da criatura. Às vezes é um indivíduo que diz que não acredita em Deus e ama o seu semelhante, faz o bem para o próximo. E há tanta gente que diz que acredita em Deus e vive uma vida de ateu porque não respeita as leis divinas. Então, isso varia ao infinito, tá certo? Não é o qualificativo que vai dizer a condição do espírito quando ele desencarna, mas sim o que ele sente, aquilo que ele traz dentro de si, tá bem? E aí vai ser a condição de cada um. Aqui tem uma pergunta, Luciano, vamos ver. Da Zilmar Baldou. Eu faço prece todas as noites e peço sempre que Jesus abençoe os meus entes queridos. Tá correto ou tenho que pedir para cada um? Aí tem uma outra da Letícia Batista. Os espíritos que desencarnaram através do suicídio, devemos continuar a orar por eles, mesmo se eles já tiverem reencarnado? Tem que ser oração individual? E os suicidas, a gente continua orando sempre por eles? Não, pode ser essa oração coletiva, não há problema nenhum, não. Se você quiser fazer individual, também vai ser bem-vindo. O importante é o que a gente está falando, é a intenção que você coloca nas tuas palavras e faz com que o teu pensamento seja o veículo que vai levar a tua saudade, o teu amor, o teu carinho até eles. Então, se é coletivo ou individual, o importante é a intenção, né? E a segunda pergunta... É se o suicida... devemos foi sempre. um caso suicida e às vezes até já reencarnou. A gente deve continuar orando? Olha, a gente não vai saber nunca se ele já reencarnou, né? Então é preciso que a gente continue orando e gerando para ele um campo mental que seja suporte até para que ele consiga passar por esse momento que ele está necessitado de apoio, de amparo. A oração nunca faz mal e nunca é demais, né? Então eu acho que a gente deve continuar sempre orando em favor daqueles que a gente ama. Muito bom. Tem uma última questão aqui que a gente não quer deixar a nossa companheira sem entendimento. É a pergunta, muito rápida, vou pedir para a Lúcia explicar. Queridos irmãos, não entendi muito a questão 329, poderia explicar? E a questão 329 foi comentada pelo Jorge, mas Lúcia, faz uma rememoração para a gente. O instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? Vamos lá. Então, essa é uma das provas que nós temos que as leis de Deus estão gravadas em nossas consciências. E é uma das provas da existência pós-morte.
Nós vamos ver ao longo das grandes civilizações, até mesmo dos povos primitivos, esse grande respeito que se dedica aos mortos, né? Tanto que nós verificamos, a exemplo dos egípcios, que tinham sempre aquela tendência de mumificar os corpos, na certeza de que aquele espírito voltaria a habitá-lo. E as crenças, elas vão se estabelecendo de acordo com o nível de compreensão, de entendimento e de evolução de cada povo, mas Allan Kardec faz referência a um fato histórico, a um fato que você realmente pode constatar ao longo da própria história da humanidade. Então, é inequívoco o fato em que ele coloca aqui desse respeito que sempre todos os povos dedicaram aos mortos e das suas manifestações. Isso não tenhamos dúvida, os espíritos nos respondem que essa manifestação ela é consequência natural dessa intuição. E aí nós vamos ver que o espiritualismo é a crença natural. Tanto que a maioria e a própria história das civilizações nos mostram que a crença pós-morte sempre esteve presente. A doutrina materialista, que nega esse fato, ela está na contramão das leis ou dos sentimentos naturais que fazem parte de todos nós, seres humanos. Então, não tenhamos dúvida, esse é um fato que constata que a vida pós-morte é uma realidade e que todos temos essa intuição, está na nossa essência, está no nosso gene, no nosso DNA divino, porque nós somos lucigênitos, nós somos luz, nós somos espíritos criados por Deus em uma plataforma evolutiva em que a matéria, ela faz parte de nossas vidas e que precisa ser subjugada, mas essa intuição de Deus, da crença divina, que também é uma crença intuitiva e que faz parte de todos os povos, da vida após morte, é uma crença intuitiva, daí os espíritos responderem categoricamente que esse instinto de respeito, como Kardec se refere, é uma consequência natural, né, dessa intuição que todos temos da vida após morte. Da vida pós-morte. E se não fosse assim, nenhuma razão teria esse respeito, né? Que todos esses povos manifestam e sempre manifestaram nessas celebrações, nessa certeza da vida pós-morte. Eu espero ter conseguido esclarecer e clarear aí as dúvidas com referência a essa questão. Cris, antes de você fechar, obrigado, Lúcia. Ficaram 17 perguntas para a resposta, que serão respondidas lá no chat, né, no nosso site, no site adequado. Vocês têm a conexão, acompanhem, por gentileza, e aí os nossos colaboradores responderão as suas perguntas e sairão lá, não é, escritas, tá bem? Cris, é contigo aí o fechamento. Muito bom. Hoje a gente está fazendo o fechamento desse estudo, né, tratando sobre morte, porém a morte, na visão espírita, é o atestado que a vida continua. Então vamos sempre falar de vida, né? Sublinhar isso, a vida do espírito que é imortal. Meus amigos, nós estamos então encerrando, né, o estudo da noite de hoje. Nós vamos seguir no nosso próximo encontro, está anotado aí na agenda, segunda-feira, toda segunda-feira às 8 horas da noite, o capítulo 6º da Vida Espírita. A gente vai dar continuidade ao 6º capítulo, com o tema da volta do espírito à vida corporal, prelúdio da volta, que vai da questão 330 à questão 335A. Então, nossa proposta, o nosso dever de casa para vocês é que vocês leiam e tragam os seus comentários e dúvidas, porque nós estaremos aqui felizes em recebê-los a todos. Nós agradecemos muito aos nossos expositores da noite de hoje e deixo com cada um de vocês um beijo no coração. Gratidão, Carlos, e a todos uma ótima noite. Um beijo.
aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.